tudo isso é muito interessante, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre as Norô, as sacerdotisas do reino de Ryukyu, eu fiquei muito fascinada, né? Mas, assim, como você diz na sua dissertação, existem poucos registros detalhados de como realmente funcionavam as coisas na época do reino, né? E isso abriu margem para que algumas lacunas dessas memórias fossem preenchidas com uma visão idealizada de como era o reino naquela época. Eu gosto muito de acreditar nessa versão de que as mulheres tinham tanta influência quanto os homens no reino, mas visto que eu observo hoje, eu fico me perguntando até onde que isso é um mito ou uma romantização, né? Será que realmente esse poder que era atribuído às mulheres era simétrico ao dos homens? Até o próprio conceito de poder, né? O que é poder? Acho que isso muda muito de cultura para cultura também e de tempos em tempos, né? Uma coisa, assim, tipo, por exemplo, o que mudou, né? Porque, assim, aí a gente vendo, né, esses registros históricos, por exemplo, que mostram, né, a importância do sistema de Norô para o reino, o que mudou, né? Por que a gente passa porque a gente não conhece, né, essa história? O que aconteceu também, que isso são dados históricos, com a invasão de Satsuma no reino, começam a Satsuma, né, influenciando o ministro, a corte, o rei, começam a emitir decretos, né, que, por exemplo, proíbem, tem um de 1611, acho, que o decreto não permite mais as mulheres se elegerem a cargos na corte. Né? Então, as mulheres passam, principalmente, aqueles cargos que têm direito à terra. Né? Então, assim, com a invasão de Satsuma, também começa no reino de Ryukyu entrar muito na nobreza o confucionismo. Né? E começa a ter, assim, as mulheres, né, por exemplo, as Norô regionais, elas também passam a ser proibidas de ir para Shuri, para ocasiões especiais, como coroação de rei, como, né, que era uma coisa que elas faziam. E aí, em vez delas irem, elas são proibidas de ir, e quem vai é um representante homem, no lugar delas. Né? Então, começa a cortar e tirar esse poder, essa função, né? Com o tempo, né? Vão saindo decretos, né? E políticas confucionistas que vão tirando as funções e o poder das mulheres no reino e dando isso para os homens. Né? Inclusive, assim, por exemplo, em Kudaka... Desculpa, a gente caiu no celular. Em Kudaka, várias atividades religiosas, né, espirituais, que eram das mulheres, das sacerdotisas, passam para homens. Né? Então, começa a ter um desequilíbrio aí dessa relação, né, que estruturou o reino. Né? E de uma coisa muito, muito ryukyuana, né, porque aí nos estudos, né, a gente vê que o Ryukyu, né, pode ser considerado um tipo de sociedade igualitária, né, nessa relação de gênero, né, porque tem sempre, e mesmo a gente vê isso na cosmologia, né, tem sempre uma relação que precisa estar equilibrada entre homens e mulheres. Né? E aí o que aconteceu também, que você está falando dessas lacunas da historiografia, é que mesmo, né, nesses registros históricos, que muitos também acabaram se perdendo na Batalha de Okinawa, vários demorou muito para colocarem, né, para registrarem, né, em documentos, na história, esse sistema das Norô.
né? E isso demorou porque tinha uma política, né, uma tentativa de começar, né, dos homens começarem a ter uma relação direta com a divindade e não precisarem mais das mulheres, né? Então era uma tentativa assim, de novo, né? Então assim, os registros, né? Como a gente conta a história? Quem conta a história? Né? E aí a história não vai, e aí quem dá legitimidade, né, para essas histórias? Né? Então, assim, tem essas... eu não vou nem... Não sei se dá para entrar muito na questão de poder, mas, assim, qualquer história vai esconder alguma coisa, né? Não tem como a gente pôr tudo, né, no registro histórico. O próprio processo, né, de montar arquivos, né, de colher dados, de organizar dados, é um processo também de visibilização e invisibilização, né? Porque você mostra e deixa gravado, registrado certas coisas, né? Certos eventos, e deixa de falar de outros, né? Então, né, os arquivos produzem silêncio, né? E a gente tem uma história, né, de colonização e de guerra que destruiu muito, né, do que podia estar registrado. Então, eu acho que não é só uma idealização, né, porque assim, eu vou pensar um pouco a ideia de Ryukyu através de uma construção de memória que vem pela performance da coreografia criada pelo Sensei Satoru Saito, Kamigami, né, é uma performance com Noro, né, que é Kamigami. Então, eu acho que não é muito difícil, a gente não pode ser anacrônico também, né, tipo, pegar e ver como a gente entende relações entre homens e mulheres hoje e falar que era a mesma coisa lá em Ryukyu, né? O ponto aqui, assim, né, eu acho que vale essa contextualização e trazer esses elementos históricos para a gente pensar o tema da nossa conversa de hoje, que é falar assim, o que a gente pode fazer, né, com esses dados históricos, né, com o que a gente conhece sobre a gente mesma, né, sobre as mulheres que a gente conhece, sobre a mulher que a gente como a gente ressignifica e traz isso para a nossa liberdade, né? Para o nosso empoderamento, no sentido de poder contar as nossas histórias, né? E saber que nossas histórias são legítimas, né? E tem uma russa que escreveu sobre a guerra, a Svetlana, não vou saber falar o sobrenome dela, que o livro dela chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? Então, assim, que vai mostrando, assim, muitas historiadoras, antropólogas e outras mulheres em outras áreas, na nossa casa, nos nossos kaiká, contam histórias, né, que não estão nos livros, né, por exemplo, e que são assim do mesmo período, né, do mesmo contexto, e que a gente vê que tem muitas diferenças, né? Então a gente não precisa escolher uma verdade, né? Ou a gente tem que, eu acho que pensar para olhar criticamente, né, para os dados que a gente tem, para a historiografia que a gente tem, para o que a gente conhece no mundo, e fazer disso, né, transformador. O conhecimento, a ciência, ela não está aqui para falar, para dar verdades, né? Ela está para estimular o nosso pensamento, né? A ciência, o conhecimento, a história, a conversa com as outras pessoas, né? O que elas têm de poderoso e significativo é esse impulso à reflexão, ao diálogo, sabe? A empatia. Então, eu acho que não é idealização pensar que Ryukyu foi, sim, um lugar com menos assimetria, né? Ou menos opressão e desigualdade entre homens e mulheres, né?
mas pensar que tem uma história das mulheres lá, né? E que vem com a gente, né? Super, super importante. Uhum. E coisa, idealização, né? E afeto, às vezes a gente é muito usado também para ocultar coisas, né? Então, assim, quando a gente romantiza alguma coisa, fala, isso é amor, isso é generosidade, num sentido assim de tá tudo harmonioso, não tem questões, né, de desigualdade, de assimetria de poder, geralmente serve para quê? Para ocultar violência, né? Serve para ocultar desigualdades. Então,